seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Gotas de Luz. Hoje nós estamos aqui iniciando toda uma trajetória em que a gente vai conversar sobre autoconhecimento, sobre processos nos quais nós poderemos aumentar a nossa vibração, elevar a nossa frequência para que a gente possa viver uma vida a qual a gente realmente sente que faz sentido com a nossa essência. E esse é o objetivo do podcast Gotas de Luz. E hoje, no nosso primeiro episódio, nós vamos conversar um pouquinho com o médium psicógrafo Diego Garla, um amigo de longa data. E hoje nós estamos aqui patrocinados por muitas preces, toda essa energia cósmica do Criador que nos permitiu estar aqui nesse momento para que a gente possa conversar e refletir sobre assuntos que são pertinentes à nossa caminhada evolutiva. Então eu vou deixar que o Diego se apresente agora. Toda a honra, muito obrigada de você estar aqui hoje conversando com a gente. Tenho certeza que nós poderemos refletir bastante. Você tem muita coisa para contar, muita coisa para nos ensinar. E se apresente! Primeiramente, eu gostaria de parabenizar você por essa iniciativa, esse projeto. Acho que o maior caminho da doutrina ou de qualquer filosofia é esse: encontrar um horizonte com luz e aprender a compartilhar com as pessoas para que elas também possam trilhar pela mesma rota. Então, desejo sucesso nesse caminho e que os patrocínios chegam cada vez mais através das preces, desses fluidos, e a gente consiga manter isso aqui como de uma fonte de luz para as pessoas se inspirarem também. Então, sou Diego Garla, sou médium, psicógrafo, profissionalmente sou empresário, pai de 3 filhos e estou nessa jornada espiritual desde quando me dei por gente, com relação à mediunidade, mas de uma forma efetiva, trabalhando publicamente com o trabalho das cartas consoladoras. Estamos aí há pouco mais de 8 anos, se eu não me engano, fazendo isso publicamente. Então, uma forma que nós encontramos de dar sentido à vida. Muito bom, e eu já te conheço e sei que não é somente esse o seu trabalho, dentro dessa seara da espiritualidade. Se você quiser contar um pouquinho, o que você faz lá na Casa Espírita, enfim, os outros trabalhos que você tem pelo Brasil afora, pode apresentar para nós também. Acho que nenhuma mediunidade se resume só ao trabalho da mediunidade, Acho que toda a faculdade ela envolve um desenvolvimento pessoal, uma transformação, uma abnegação de muitas coisas, e automaticamente ela vai nos atraindo para outros projetos, Eu, na verdade, eu acho que eu fiz um caminho contrário. Eu comecei primeiramente com os projetos sociais, desde a da adolescência, e posteriormente comecei um desenvolvimento com o trabalho mediúnico, Então, nesses anos todos, isso nos possibilitou fundar a Casa Espírita Maria de Nazaré, em Duartina, que é ali a nossa fonte, a nossa sede. E dali a gente consegue fazer e desenvolver vários projetos em outras cidades, ajudar outras instituições de uma maneira bem efetiva, E eu falo a gente porque eu sozinho não sou nada. A casa ela conta com dezenas de voluntários, pessoas que fazem com que os nossos projetos existam. Temos almoço semanalmente na Casa Espírita, café diariamente, temos projetos do bazar, temos projetos de enxovais, enfim, tudo ali dentro. Fora isso, temos a nossa editora, que foi também um projeto espiritual que a gente conseguiu concretizar, nesse caminho. E essa editora, ela vem aí concedendo a nós a possibilidade de ajudar outras instituições também, Não só a própria. Com a venda de livros, nós conseguimos auxiliar na construção do Instituto Vitor Hugo, lá em Campo Grande. Faz um trabalho de rua, assim, diferenciado, maravilhoso. Eu falo que o projeto lá não é só servir comida, eles distribuem amor realmente. Que é o mais importante. Mais importante. São 150 marmitas que eles fazem, que levam com doces, vai com roupa. E acho assim, muito legal que quando eles fazem separação de roupa, eles põem kits com o nome da pessoa onde eles vão entregar. Então, assim, é muito pessoal, é muito íntimo, Então, dá dignidade, dá visibilidade àquelas pessoas que estão ali
que não são só desabrigados, né? São pessoas refugiadas, senhoras de 70 anos que estão morando na rua, crianças de 3, 4, 5 anos também, famílias inteiras, né? Uma situação assim triste onde o coração deles conseguiu alcançar. E a gente tem muita alegria de poder auxiliar num projeto dessa dimensão, né? Lembrando que os trabalhadores estão lá, a gente com nossa parte consegue compartilhar, ajudar. Tem um projeto novo que nós estamos ainda trilhando, que é mais elaborado, vai um tempo ainda para se firmar, mas já estamos bem adiantado no nosso consentimento, né? A ideia era demorar mais, mas graças a Deus conseguimos adiantar bastante, que é a construção de uma escola espírita na cidade de Frutal, em Minas Gerais, com o grupo da GIS lá, né, que é do Grupo Espírita da Irmã Sheila. E assim, lá eles têm uma evangelização maravilhosa. São um projeto diferenciado, é uma escola regular mesmo. Regular. Com registro no Ministério da Educação, tudo elaborado, tudo formalizado, entendeu? E aí seria o ensino regular com a pedagogia espírita, que é a ideia da moralização, de se tornar uma pessoa de bem, uma transformação pessoal, né, próxima a Jesus, seus ensinamentos, ligado ao Evangelho e não só à doutrina. Então é um outro projeto que estamos em andamento. Inclusive, eu estarei lá daqui uns dias, né, para fazer uma visita, levar a parte de uniforme, mochila das crianças que estudam lá. Então, é mais uma coisa que nós conseguimos alcançar. Estamos com um projeto novo aqui em Bauru. Está em andamento também, mas chama Sementes do Amanhã. É junto com a Casa Espírita lá, o Centro Espírita, na verdade, Chico Xavier, onde nós vamos fazer a elaboração de kits escolares para as crianças lá. Serão mais de 600 crianças assistidas na cidade de Bauru. Nossa! Então, só essa vinda minha para Bauru possibilitou mais esse concretizar mais um projeto. E, enfim, né? São muitos projetos. Tem mais ainda, a gente vai esquecendo, né? A gente vai esquecendo. Mas, graças a Deus, tem frutificado muito esse trabalho que nós viemos fazendo. E você sabe que é muito interessante porque... quando a gente fala em psicografia e falar do seu trabalho como médium psicógrafo, às vezes as pessoas realmente se espantam, às vezes, com o trabalho, num sentido positivo. Nossa, é médium, escreve. Mas, na verdade, a gente sabe que esse é só uma pontinha do trabalho, né? Isso se estende para outros âmbitos. Eu sei porque já estive, né, em muitas psicografias junto com você e é possível a gente ver o trabalho dos voluntários e é possível a gente ver a mudança das pessoas, não somente por conta das cartas, né? Eu acho que isso é interessante de ser colocado, porque às vezes a pessoa fala, mas eu não sou médium, eu não tenho condição de fazer algo, ou eu não... Enfim, ela se coloca numa posição de não encontrar algo no qual ela possa fazer, quando na verdade são muitas as possibilidades que uma pessoa pode se colocar em auxílio ao próximo, né? O que você tem a dizer sobre isso? Eu tenho a dizer que todo mundo tem alguma coisa a fazer e que possa fazer. A grande diferença é que as pessoas normalmente querem só o centro da atenção ou da atividade. E como eu falei, eu sozinho não consigo fazer uma sessão de psicografia. Para começar eu tenho que ter espírito, tá? Senão não sai nada. E depois eu preciso de uma equipe voluntária. Entendeu? E se a Lindo Artina, quem já conhece as sessões, como vocês sempre estão conosco lá trabalhando, sabe da recepção, o quanto é importante o calor humano durante todo o dia, todo o processo. Então não é só a carta. A carta é um item de um projeto de Jesus muito maior que acontece ali dentro. Então a transformação das pessoas, se fossem só pela mensagem, haveria muita injustiça. Entendeu? Haveria muita injustiça. Agora a energia concentrada, o acolhimento, a resposta espiritual daquilo que nós vamos buscar ali, aí sim está disposta a todos. Basta que a gente ouça Jesus, né? Que consiga enxergar. O Cristo falava, o pior cego é aquele que não quer ver. Então, quando nós vamos na sessão com o coração aberto, disposto realmente a algo maior,
encontrar realmente algo maior, isso muda. Então o médium, ele fica ali como centro das atenções. Eu sempre falo, né? Fosse para mim escolher, eu escolheria outro ponto da sessão para trabalhar. Porque ali em cima é o lugar mais fácil de chegar tijolada, né? Então eu preferia cantar, eu preferia fazer qualquer outra coisa ali, menos estar ali. Mas precisa de alguém que se doe, se voluntarie para estar naquela condição. E se a faculdade mediúnica da psicografia veio comigo para esse propósito, não há como eu negá-la, não há como eu fugir daquilo que eu acredito seja o propósito de vida, né? Serve como ponte, né? Eu vejo, já tive, né, diversas oportunidades de cantar nas psicografias junto com você e para mim é uma mudança muito grande. Eu nunca fui em busca de nenhuma carta, assim, nunca, enfim, estive na sessão por esse motivo. Mas a transformação que eu passei em todo esse período e cada psicografia que eu vou, e eu percebo o quanto esse trabalho ele é maior do que as próprias cartas. Com certeza. E eu sempre falo, né, quando eu tô lá, eu falo que todo mundo faz parte do trabalho, inclusive as pessoas que estão lá aguardando, quem está trabalhando, todos nós estamos sendo atendidos de alguma maneira. E isso me leva a perguntar para você, assim, em que ponto da sua vida, né, esse trabalho da mediunidade com a espiritualidade e dos próprios projetos em si, em que ponto você percebeu que isso pôde te modificar? O que isso transformou na sua vida pessoal, na sua caminhada? Acho que durante a minha vida toda eu sofri com influências tanto positivas quanto negativas na relação mediúnica. Só que eu sempre tive um lado voltado à relação com o social. Sempre. Como eu falei, eu comecei primeiro no social para depois ir para a relação da doutrina em si, dos estudos, do trabalho de uma forma eficaz. Então eu não tenho assim uma linha que divide a minha vida realmente. Porém, esse trabalho que eu comecei publicamente com a psicografia, há 7, 8 anos atrás, ele fez sim uma divisão de águas, assim, de rumos na minha vida de uma maneira estrondosa, entendeu? De todas as questões, porque assim, não há como eu tentar viver uma proposta justa, sincera, com o trabalho da mediunidade, tendo uma vida diferente do padrão vibratório que ela me exige, entendeu? Então foi necessário sim uma transformação pessoal muito grande para que eu conseguisse alcançar um padrão satisfatório para a espiritualidade me utilizar isso. Então, óbvio que essa exigência, de certa forma, assim, né? Mas eu digo que é uma exigência favorável, uma exigência maravilhosa, porque eles não me exigiram nada, só que eu fosse uma pessoa melhor e mais feliz. Então, nesse processo que eu consegui identificar que esse caminho me faria bem, minha vida, assim, se tornou uma coisa totalmente diferente do que era. Em todas as relações. Relação de paciência, de compreensão, de entender, enxergar melhor as coisas, mas eu acho que a principal foi no valor pessoal, na questão relação ao amor próprio, na transformação pessoal, na identificação realmente daquilo que eu sou, de quem eu sou, do que eu preciso ser, daquilo que eu quero ser. Então essa com certeza foi a maior chave que esse trabalho, que a relação minha com a doutrina, com o trabalho propôs para a minha vida de transformação. Você se encontrou. De melhoria. Exatamente. É aquela situação que a gente estava conversando até aqui antes, né, batendo papo, quando nós, como seres encarnados, identificamos na nossa vida aquela proposta espiritual pelo qual nós viemos aqui para cumprir. Causa um frio na barriga, causa uma coisa assim, um descontrole assim muito grande, porque parece que o jogo começou a valer, né? Então, a partir daquele momento, parece que eu comecei a viver. Falo, olha, a partir de hoje eu vou começar a viver. É a responsabilidade, né? O peso da responsabilidade, a hora que você se percebe. Isso é muito interessante, essa sua fala, porque apesar de a gente ter atrelado a esse trabalho com a mediunidade, mas a gente pode se estender, qualquer pessoa que queira viver um caminho de verdade
com a própria essência, então uma essência verdadeira se colocando ali à disposição na vida concreta, a gente tem que se alinhar, né? É preciso se alinhar. Então, a gente precisa realmente se voltar para dentro e ter esse senso de alto valor. Isso que você falou é muito importante. Então, será que a gente vive... essa é uma pergunta que eu me faço sempre. Será que eu estou vivendo a minha essência de verdade? Será que os meus valores, os meus princípios, aquilo que eu acredito para mim, eu estou conseguindo colocar aqui fora? Eu estou conseguindo trazer isso de dentro para fora? Porque acho que esse é o verdadeiro desafio de todos nós. Nós não viemos aqui para sofrer. Às vezes as pessoas acham, você veio para sofrer, você precisa pagar aquilo que aconteceu. Na verdade, eu acredito no amor. E o amor se a sua rota não tá indo no caminho certo, recalculando a rota. Esse recalcular a rota são as pequenas dores ou as grandes dores que a gente sofre, né? As abnegações, né? Exato, para você poder vir pro caminho certo. Então, isso que você falou é muito valoroso. Eu acho que para qualquer pessoa que queira viver uma vida realmente em consonância com a própria essência, precisa se voltar, né, para si. Toda a nossa essência, ela é divina, né? Uhum. Toda a nossa essência é divina. Então, não haveria caminhos na nossa vida que não fosse através do amor. Uhum. E acho que identificar-se, né? A gente começa a olhar para as nossas atitudes e começa a perceber que existem muitas atitudes pessoais que nos ferem. Às vezes que nos diminuem, e são essas consciências, né, que começam a causar dor, que nos acende o ponto onde é preciso ser modificado. E isso pode vir de diversas formas, pode vir através de um erro, uma falha pessoal, como pode vir através de uma circunstância da vida, uma separação, o desencarne de alguém querido. São muitos processos que vão acender luzes dolorosas em nós, mas que vão iluminar pontos onde a gente precisa tratar. Então, nós temos que tratar a dor com amizade. E esse processo de transformação, toda modificação, toda metamorfose, ela vai causar dor. Entendeu? Ela só tem uma relação que ela não pode nos gerar sofrimento. Como diz o próprio Evangelho do Segundo Espiritismo, a dor, muitas vezes, ela é obrigatória. Agora, o sofrimento, ele é opcional. Sim. Porque se a gente tiver consciência realmente do que acontece na nossa vida, com a relação espiritual, tendo essa identidade divina em nós, né, reconhecendo a própria essência, o sofrimento não tem necessidade de fazer parte dos nossos dias. Nós carregamos sofrimentos quando nós levamos a dor pelo orgulho. Porque há duas maneiras de enxergar a dor. Pela lição, que é consciente, que eu vou entender qual a razão dessa dor estar em mim, e pelo orgulho, onde eu vou começar a questionar o porquê essa dor está em mim. Entendeu? Quando a gente entende o para que está doendo uma situação, agora se eu for perguntar o porquê está doendo, eu vou buscar um culpado. Na busca de um culpado, eu me torno vítima. E sendo vítima, eu não consigo me transformar, porque vai ser sempre a culpa do outro. A minha infelicidade é culpa de fulano, a minha tristeza é daquele, o meu insucesso é por causa daquela outra pessoa. Eu não consigo trabalhar a minha essência espiritual por causa do meu trabalho, entendeu? E a gente só cresce com autorresponsabilidade. Só olhando para si mesmo. Só olhando para si mesmo. E temos que ter consciência que o crescimento pessoal só depende de nós. Ele é unicamente exclusivo nossa responsabilidade. E às vezes a gente fica esperando, às vezes até de Deus. A gente quer mudar o outro. Que o nosso crescimento venha a partir de fora. E o crescimento tem que vir de dentro. A gente quer mudar o outro e às vezes a gente não modifica a nós mesmos. A gente quer que a nossa mudança venha, por exemplo, da divindade, do Criador, enfim. E a gente não se autorresponsabiliza pelas coisas. Hoje mesmo eu li uma frase que cabe no que a gente está falando até, né? Que a única coisa que a gente pode mudar, né, no outro é a forma como a gente vê. Perfeito. E isso vale para dor. Sim. E isso traz essa questão do sofrimento como algo realmente que a gente pode escolher estar ali ou não.
Isso não significa que não vai doer, né? Porque dói, a gente sabe, a gente sofre, Reclama. reclama e como sofre de novo. Mas a gente também tem um aprendizado nisso, né? Muito. Até que a gente consiga se despir dessas camadas, né, de ego que nos fazem entrar nesse sofrimento realmente e tentar encontrar esses culpados, né? Acho que esse é o valor do autoconhecimento. Então, é uma questão de se reconhecer, né? Quando a gente busca olhar para dentro, nós começamos a, às vezes, nos frustrar. Porque queremos viver uma coisa que não somos. Exigir de nós, às vezes, qualidades que nós não possuímos. Isso é frustrante. Então, entender que nós somos pessoas num processo de evolução, com limites, com defeitos, com vícios, com muitas coisas ainda a se tratar pelo caminho, faz com que a gente se identifique e entenda, vamos dizer assim, o tamanho das nossas pernas, o quanto nós podemos caminhar. Porque quando nós buscamos vivenciar a vida do outro dentro da nossa, a gente vai tropeçar. Ou seja, por passos lentos ou por passos mais acelerados. E tudo uma questão de saber realmente quem nós somos. Eu ouço sempre uns pensamentos filosóficos que, se a gente observar a natureza, que cresce de uma maneira natural, sem buscar ser outra coisa, né? E olhasse para nós dessa mesma maneira, tudo seria mais fácil. A gente não vê uma árvore querendo ser cachorro, né? A gente não vê um leão querendo ser borboleta. Eles são o que eles são e tá certo. Agora é difícil a gente olhar para nós e, tipo, eu quero ser o ser humano que eu sou. Agora eu olho na vida que a pessoa está expressando, porque uma encarnação é uma expressão de uma vida, não é um resumo de um espírito. É a expressão de uma vida. Então eu vejo às vezes na vida que aquela pessoa está expressando, com luxúrias, com bens, com algumas coisas que me atraem ainda pelo mundo material, eu querer ser a mesma expressão dentro da minha. Só que a minha condição de vida não permite viver da mesma maneira. Isso vai gerar o que em mim? Frustração, sentimento de inferioridade, de incapacidade, e vai tirando de mim esse processo espiritual que é da transformação. Aí o que acontece na vida? Essa semana atrás a Clara mandou uma mensagem, né, daquelas que a gente posta, falava justamente sobre isso. Se a gente se acomoda a se transformar somente quando a vida nos cobra, nos causa dor, a vida só vai nos causar dor para que a gente não fique parado. Então, se eu fico nessa mornitude, se eu fico nessa estagnado, olhando a vida do outro, tentando, o dia que eu for igual a ele, eu vou me transformar. O dia que eu conseguir tal situação, que eu vou me modificar, a vida vai se incumbir de nos cobrar de alguma maneira para que a gente não perca tempo. Então, não é uma punição, é um grande do impulso, de um auxílio para a nossa transformação pessoal. Sim, e você sabe uma coisa interessante que eu ouvi há um tempo atrás, de que esse processo de transição planetária que a gente está vivendo, né, para mudar efetivamente a frequência do planeta e a nossa, ele perspassa por esses processos de autoconhecimento. Sim. Justamente nesse ponto que você tocou. Porque a gente ainda fica precisando da dor para enxergar algo em nós. E não necessariamente a gente precisa disso. A gente poderia, às vezes, trazer esse olhar para dentro da gente e encontrar essas questões para serem resolvidas antes que elas se concretizem aqui. Porque a nossa vida, na verdade, ela é um espelho. Ela é um espelho daquilo que está aqui dentro. Então, às vezes, as dores que a gente vai passando são coisas que a gente deixou de olhar aqui. A gente não anteviu aquilo. Então, esse processo de autoconhecimento também vai trazendo para a gente essa consciência de nos olharmos constantemente, né? Para que a gente recalcule essa rota sem maiores dores, né? E o principal, né, desse reconhecimento é encontrar a verdadeira importância que nós possuímos. Porque nós vemos que hoje, né, o mundo está doente de uma maneira psíquica. Depressões, síndromes nunca foram algo tão recorrente, tão constante na vida das pessoas. Hoje, se você perguntar para uma pessoa se ela não estiver em depressão, ela conhece dezenas que estão. Então você vê que é algo assim que vem acontecendo de uma maneira intensa, porque
se nós não nos reconhecermos na importância que nós temos para uma transformação de um modo geral, né, a gente vai ficar ainda sentado esperando que as coisas aconteçam, que Deus venha e resolva para nós, que algum milagre aconteça na minha vida para que tire eu da situação que eu estou. Quando na realidade a única pessoa que vai tirar eu da situação que eu estou sou eu mesmo. Sim. A partir do meu processo de transformação, de autotransformação, de mudança, de reconhecimento daquilo que eu sou. Então, se nós não enxergarmos a importância que nós possuímos, a ideia do planeta de regeneração ela é falha. Porque o mundo só vai evoluir fora de mim se eu mudar dentro de mim. Porque se eu ficar observando o mundo mudar à minha volta e eu não me transformar, vai faltar uma peça. E vamos pensar que o todo, que é Deus, é a soma de todas as coisas. Então, se faltar uma única peça, aquilo ali não vai estar completo. Então, esse processo da regeneração não é uma gama de espíritos que vão reencarnar aqui e vão solucionar. Falar, vamos levar esse planeta adiante aqui, porque esse povo aqui está atrasado, entendeu? Não. Somos nós que vamos fazer esse mundo. Pode até acontecer de vir, só que se a gente não resolver... Não, mas eles vêm em minorias, né? Sim. Eles vêm em minorias para nos motivar, para nos guiar, assim como Jesus veio. Sim. Jesus veio, só ele, e todo mundo sabe o que aconteceu. Todo mundo sabe o que nós fizemos com ele. Então, essa transformação, né? Mesmo que venham seres a nos intuir, a nos ajudar, a nos motivar a fazer algo, ela vai ter que ser através de nós. A Terra é um planeta, é um organismo, é um ecossistema. Ele vai ter as suas transformações naturais. O que vai mudar essa esfera humana de qualidade são os humanos e não a natureza, entendeu? Então não é só de esperar que o pessoal desencarne e renasça novamente e transformou o planeta. Então, as consciências precisam mudar. E você tocou num ponto muito interessante também, que a gente ouve muito e lê muito sobre isso. A gente recebe ajuda na medida que a gente quer receber. Se permite ajudar. Se permite ser ajudado, exatamente. Então, e o que é esse se permitir? É realmente se entregar para aquela experiência de aprendizado. Quando a gente começa a olhar realmente a nossa vida como uma função mesmo pedagógica, que a vida é pedagógica, a gente vai aprendendo a observar esses ensinamentos, né, em cada coisa que nos acontece. Não é fácil. A gente falando aqui parece que é tudo muito simples. E a gente é resolvido, E a gente super... Nossa! Super resolvido. Estamos com a vida plena. Só esperando desencarnar para buscar o triplex lá no nosso lar, né? Olha meus bônus horas. Mas eu acho que o que diferencia, quando às vezes a gente fala assim, a pessoa, né, um processo de autoconhecimento, e as pessoas acham que, nossa, tá todo mundo zen, tá tudo, né, meditando. Na verdade, é uma grande de uma montanha-russa. Sim. Tem dia que você tá, assim, vivendo aquela dor realmente, você escolheu o sofrimento aquele dia. E tem dia que você tá lá em cima, numa energia super positiva em relação àquilo. Mas o que diferencia mesmo, eu acho que é esse esforço próprio. Você fala assim, tá, eu tô aqui embaixo hoje, mas eu escolho não permanecer aqui. Eu acho que isso que é a diferença. Acho que agora fez mais sentido que a gente né? Acho que isso faz mais sentido. E é importante que a dor nos incomode para que a gente realmente busque sair de onde nós estamos, né? Buscar uma nova localização. As obras espíritas, elas falam muito sobre isso, né? Se a gente pega André Luiz, outros espíritos que escreveram através de Chico, através de tantos autores, o momento que eles viviam, por exemplo, na sua realidade espiritual, não condizia com a vida que eles acreditavam possuir, a elevação, a pureza, né? E foi ali na busca íntima de aceitar ajuda que eles começaram a ter uma nova relação com Deus. E eu acho que esse relacionamento entre o ser humano e Deus, ele está muito tributado. Ele está muito cheio de intermédios, quando na realidade ele é algo íntimo, pessoal. Essa relação entre eu e Deus é eu e Deus, não é eu, alguém e Deus. A gente, óbvio, que precisa de pessoas que tenham boas palavras, que tenham orientações, que tenham assim, um esclarecimento daquilo que a gente ainda não consegue compreender. Mas no final,
é entre nós. E se a gente tiver uma relação com Deus ferida, ou uma relação com Deus de medo, de temor, nós não estamos tendo uma relação. Então, por que você faz o bem? Eu faço o bem com medo de ser punido por Deus. Então, não estou tendo uma relação com Deus. Agora, a minha relação com Deus, como você falou, é uma relação de confiança. Eu preciso confiar. Como que eu vou entregar realmente a minha vida para essa essência que eu entendi da psicografia se eu não confio em Deus? Então, eu não faço por medo. Eu faço pela certeza daquilo que eu estou fazendo. Então, essa confiança em Deus é saber que tudo que eu estou fazendo está fazendo bem a mim. Todo esse bem que eu estou fazendo a mim, que converge na vida das pessoas, é esse processo de transformação pessoal pelo qual eu acredito ter encontrado. E eu acho que é essa busca que é tão difícil nas pessoas. Mas porque muitas vezes a gente quer só o topo da montanha. Quer chegar, quer pular. Exatamente. É normal, as pessoas chegam na psicografia, principalmente na hora que termina, que está todo mundo ali encantado com o que aconteceu. Nossa, eu queria muito ser médium. Eu falo, não queria. Eu acho que você não queria, eu falo, não queria. Eu falei, você vir aqui, escrever carta, assinar livro, tirar foto é lindo. Agora, você viver realmente o que a mediunidade pede para nós, aí é mais complexo. É maravilhoso. Porque ela não acontece só ali, né? Não, naquele momento. Todo. Ali eu só recebo recados naquele momento. Agora, durante todos os outros momentos onde eu estou sucessivo a influências, a decisão vem da minha mão de escolher o que fazer, escolher o que ouvir, escolher o que seguir, já é de mais difícil. Já é mais difícil. Porque todos nós sabemos que possuímos inúmeros vícios, defeitos. E são exatamente nesses vícios, nesses defeitos, que a espiritualidade vai nos tendenciar ao erro, entendeu? E é permitido que isso faça para que a gente realmente ganhe força, né? Ganhe autonomia no livre-arbítrio. Porque se a gente não tiver autonomia nesse processo mediúnico, acreditar que eu estou sob o comando de uma casa espírita, que eu estou sob o comando de algo sem ser a minha essência, a minha vontade, eu não estou tendo autonomia sobre a própria vida. Então, eu não estou evoluindo dentro do próprio propósito. Então, essa busca do autoconhecimento, né, ela é algo assim, primordial na vida de qualquer pessoa. E a gente está falando muito, né, sobre esse olhar para si mesmo, mas existem ferramentas. Na verdade, olhar para si mesmo, a gente vai ter que, de alguma maneira, fazer uma busca. Né? Por isso aqui fora também, com leituras, com certeza. Né? Porque assistindo bons conteúdos, né? Porque tem muita coisa boa, né? Às vezes a gente fala, a internet tem muita coisa legal. Sim, e esse autoconhecimento também vai passar por esse processo de busca intensa por ferramentas que façam sentido para você. Porque às vezes o seu caminho de autoconhecimento não vai ser exatamente como o meu, vai ser diferente, porque você é uma pessoa diferente. Né? Então a gente precisa ter essa Acho que a beleza do mundo é essa diferença, né, entre as pessoas, né? Essa individualidade. E uma coisa que você falou dessa busca pelo conhecimento, de instrução, de cuidados, é nós identificarmos realmente que estamos a bordo de um corpo. E esse corpo ele possui seus limites, suas características, e elas são minhas, individuais. Você falou referente a essa identidade, né, essa identificação, a gente conseguir reconhecer também esse próprio valor e aquilo que nós somos atualmente. Temos que ter a consciência, como a própria doutrina fala, do veículo que o espírito utiliza. E ter essa consciência de que o corpo é um veículo, nós temos que entender que ele precisa ser alimentado de algo. Então, o conhecimento é aquilo que nós vamos fornecer a matéria pelo qual estou obtendo. É a mesma coisa de você estar com um carro. Para você ter um carro, fazer ele funcionar, você tem que dar manutenção, você tem que pôr combustível, você tem que trocar pneu, trocar óleo, enfim, porque senão ele não vai funcionar de acordo com o que ele precisa para funcionar. Você pegar um carro a gasolina e colocar água no motor dele, ele não vai andar, entendeu? Então, da mesma forma, nós, enquanto aqui estamos trilhando essa busca pelo autoconhecimento, o estudo, essa necessidade de saber mais, vai nos dando matéria e ferramentas para poder construir o nosso processo e trilhando realmente essa jornada, né? Outro dia eu ouvi uma analogia
É como a gente olhar essa estante, essa prateleira aqui cheia de coisas. Então, falar, olha, eu preciso desse momento de algo que ilumine minha vida. O que você vai buscar? Você vai buscar uma luz. Lá, eu quero algo que perfume mais, você vai buscar uma essência. Então, é mais ou menos isso. É colocar coisas na nossa consciência para que nos momentos que a vida nos exija, a gente saiba buscar nessa prateleira interna, né, o que nós precisamos para passar por esses processos. Então, isso faz com que a gente progrida. E essa é a necessidade do estudo. Quando a gente fala, precisamos estudar. Estudar não é virar um doutor de conhecimento em nada, mas é o conhecer o mínimo a si mesmo, né? Para que a gente consiga utilizar bem quem nós somos aqui. Senão a vida acaba não fazendo sentido, né? E quantas pessoas a gente vê que estão estagnadas na vida realmente. E você vê que muito se fala hoje em dia, né, sobre a Matrix, que nós estamos vivendo na Matrix, né, que seria, na verdade, essa vida concreta, real, aqui, acorda, trabalha, volta, come, toma banho, dorme, acorda, enfim. E realmente muitas pessoas estão presas mesmo nesse ciclo e nem se dão conta de que estão presas Elas estão nisso. sobrevivendo, não estão vivendo. Então, em modo sobrevivência. Estão em modo sobrevivência. Porque, assim, de uma certa forma, a evolução dos tempos, da sociedade, né? Na Revolução Industrial, esse processo agora de modernização, essa revolução tecnológica que nós estamos passando, ela foi condicionando o homem a tentar se tornar uma máquina, né? Onde a produtividade, onde o resultado, onde o excesso, né? O limite, faz com que a pessoa se sinta capaz. É maravilhoso quando alguém pergunta pra você, e aí, como é que você tá na sua vida? Nossa, uma correria, não tenho tempo pra nada, entendeu? Tá, e você tá fazendo o que pra você mesmo? O que você está colocando na sua consciência, na sua bagagem espiritual nesse momento? Às vezes a pessoa não consegue nem ficar parada, né? Sim. Ela entra em férias e não fica ali, Não né? se sente confortável. Não se sente confortável. Eu passei por esse processo, por isso eu estou falando. Eu cheguei a um ponto de estar tão sobrecarregado que minha mente entrou num estado de burnout. E aquilo começou a me gerar extrema confusão. Por quê? Eu brinco, né? Eu falo, eu ia no mercado de domingo, por exemplo, eu tinha que ir de calça, não podia ir de bermuda. Porque me dava a sensação de inutilidade. Tipo assim, eu não estou fazendo nada hoje. Então eu não me permitia ter um dia de folga, um dia parado, um dia sem fazer nada, porque eu me sentia inútil, como se, eu estou desperdiçando meu tempo. Quando na realidade eu não estava vivendo, eu estava nesse instinto de sobrevivência, como se eu estivesse tendo a necessidade de o tempo todo estar produzindo algo. O tempo todo estar numa função de alguma coisa. Esses dias eu fui fazer uma palestra e foi aberto a perguntas, né, como grande parte delas são, e eu fiz um comentário, né, eu falei, olha, me pergunte sobre qualquer coisa, eu acredito que eu vou saber responder, só não me pergunte nada sobre mim, porque se perguntar, Diego, quem é você? Aí eu falo, nossa, eu sei muito pouco sobre mim. Agora, se você perguntar o que eu faço, o que eu realizo, o que eu estou trabalhando, aí eu vou ter, nossa, horas de bate-papo para falar com você. Então, esses últimos tempos, com a ajuda, óbvio, né, do trabalho que a gente faz, essa necessidade de descobrir quem eu sou passou a ser algo principal na minha vida, para que eu conseguisse realmente me sentir vivendo. Me sentir vivendo, porque por mais que a minha vida estivesse extremamente sobrecarregada, que eu olhasse para as coisas assim e falasse, nossa, eu não tenho tempo para nada, né? De tão ocupado, de tão compromissado que eu sou, de tão importante que eu estou sendo, eu comecei a ver o quanto minha vida era vazia. O quanto a minha vida era vazia de realmente esse conteúdo espiritual, de uma proposta, de um propósito, de algo que eu falo assim, nossa, isso foi maravilhoso de realizar. O que eu ganhei com isso? Nada, entendeu? Nada de forma material. Só que agora num conjunto de satisfação espiritual, assim, de realização, não há outro valor que possa substituir esse meio. É que, na verdade, eu acho que dentro da sociedade que a gente vive, há uma construção desse pensamento de que essa busca constante por coisas concretas. Então, eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro porque eu preciso ter uma casa, eu preciso ter um carro, eu preciso ter segurança. E não que dinheiro não seja algo importante, é importante. Mas quando a busca da nossa vida fica somente nessa questão,
ela deixa de fazer sentido para nós, mas a gente vive essa construção realmente de que esse é o caminho. Sim. Mas se a gente parar para pensar também, de alguma maneira as pessoas estão buscando, mas com as lentes erradas talvez, né? Existe uma busca, acho que em todo mundo existe uma busca, mas às vezes as lentes não estão voltadas para o espírito realmente, aquilo que a gente é em essência. A maioria das pessoas vão chegar ao final da vida e vão concluir que elas conquistaram coisas. Exatamente. Tá? Porque enxergaram o dinheiro de uma maneira diferente. O dinheiro é uma energia. Sim. Concorda comigo? Sim, Porque o dinheiro é um tempo da minha vida investido. Exatamente. Então ele é uma energia transformada em algo para me promover realizações. Então eu não posso colocar o dinheiro como meta final das coisas. Sim. Eu tenho que colocar ele como um meio. Então é uma energia que eu dou do meu tempo, do meu desenvolvimento pessoal, da minha parte profissional, para transformar essa energia num valor contábil, que é a moeda, para conquistar coisas que me auxiliem nesse processo da vida. Agora é eu saber o que é necessário. Paulo fala nas suas cartas, ter posse do necessário. O que é a felicidade? É ter posse do necessário. Vamos dizer, essa é aquela pergunta que é chave e faz todo mundo ter consciência disso de uma maneira lógica, mas não concreta ao ponto de realizar. Minha vida vai acabar agora. O que você queria ter para levar? Entendeu? Aí você vai perceber que não é nada daquilo que você correu a vida toda atrás. É só aquelas coisas que estão de graça dispostas na sua vida. Você sabe que você falou uma coisa muito interessante. Num dos livros de mensagem da Clara, aliás, só explica quem é a Clara, porque às vezes tem gente que vai assistir e não sabe quem é a Clara. Só explica rapidamente, aí eu vou contar essa história. A Clara, nossa orientadora espiritual, nos acompanha desde sempre, né? Usa o nome de uma madre portuguesa, Madre Maria Clara do Menino Jesus. Então, ela é bitolada na ideia de instituições sociais, né? Tanto que, segundo a biografia dela, ela fundou 142 instituições durante esse processo de encarnação. E depois ela teve uma outra segunda passagem mais jovem, que é a imagem que ela usa, né? Que foi no interior de Minas Gerais, lá em Frutal, por sinal, a cidade onde a gente tem a parte de evangelização, desenvolve os nossos projetos lá, que estamos construindo a escola. E ela usa aquela imagem e o nome antigo para nos auxiliar. Então é uma pessoa assim de um coração muito bondoso e eu acredito que é uma pessoa de muita coragem para assumir uma responsabilidade comigo. E eu vejo dela, ela tem um amor, né? Ela me passa muito isso. Sim. Ela me passa uma leveza. E você comentou, né? Falou sobre Paulo e sobre a questão do necessário. Eu me lembro quando eu estava num processo de burnout também, pensando se eu iria pedir a conta ou não de um trabalho. E aí eu fui no lançamento de um dos livros da Clara, era um livro de mensagens e o livro sobre mediunidade. E ela escreveu para mim no final, até me emociono, porque ela escreveu assim: siga e nunca lhe faltará o necessário. Porque a minha preocupação naquela época era financeira, né? Porque a gente trabalha e a gente que tem filho. E eu me lembro que ela escreveu isso e eu não tinha comentado nada, né, com ninguém. E ela escreveu isso e aquilo me tocou profundamente. E ela estava certa, né? Porque tudo aquilo que a gente precisa realmente para seguir a nossa vida, seguir o nosso propósito, a gente tem à disposição. É que às vezes a gente tem um ideal de coisas materiais, sim, né? Quando na verdade a gente tem um tesouro imenso dentro da gente. Nós externalizamos a nossa felicidade. Acreditamos que a felicidade é numa conquista de um bem. Exato. E logo esse bem se deprecia e a gente vê que nós precisamos de outro. E aí isso nunca acaba, é insaciável. É insaciável. Agora a construção pessoal não, ela é satisfatória sempre. Sim. Cada passo que você dá, você se sente realizado. E isso não volta atrás, isso não diminui. É sempre mais gratificante fazer o bem, entendeu? Sim. Então eu enxergo muito dessa forma, dessa maneira. Você falou sobre as mensagens da Clara, curiosidades, né? Nós tivemos um seminário recentemente sobre a mediunidade e era com jovens.
Os jovens não têm muito conhecimento do meu trabalho, não sabem que é claro, estão ali iniciando no meio da doutrina espírita, buscando respostas e tal. E nós fizemos como brinde, né? Eu levei o livro justamente da mediunidade para entregar para eles como participação e doamos lá o livro para todos eles. E no final eles vieram para catar uma dedicatória e, como sempre, quem assina os livros são a Clara, porque ela é a autora do livro, né? Eu só escrevo aqui. E ela passa as mensagens para as pessoas. E essas mensagens, assim, elas são mecânicas, inconscientes. Eu não sei realmente o que tem a elaboração do texto ali. Escrevo para cada um, assino e tal. E a pergunta de muitos deles foi justamente essa. Essa mensagem é igual para todo mundo? Aí eu falo, não, ela é íntima e pessoal. Exatamente por isso, sabe? Cada mensagem tinha um ponto ali da vida de cada um que estava recebendo ali. Então, eu falo, não é um poder do médium. É a maravilha divina do quanto nós estamos sendo cuidados, o quanto estão zelando por nós, o quanto querem nos guiar, nos direcionar. Então, se a gente dá ouvido a essas palavras, nós vamos perceber que a nossa vida vai de uma maneira muito mais plena, né? Muito mais leve. Isso, apesar de ser surpreendente, às vezes as pessoas acharem realmente, né? Nossa, como que ele conseguiu escrever? Eu vejo muito como uma... pra gente ter a nossa fé renovada. Sim. Porque, por exemplo, a gente se conhece há muito tempo, mas você não sabia da minha condição naquele momento, né? E ela escreveu aquilo. Isso não me surpreende. Isso, na verdade, me coloca numa posição de responsabilidade em relação à minha fé. Porque ali eu estava recebendo mais uma chama ali para minha fé. Para que num momento posterior que eu vivesse alguma situação, eu lembrasse daquilo. E falasse assim, nossa, mas eu recebi aquela mensagem. Eu tenho quem olha por mim. Eu tenho quem me auxilia. Então, quanto mais a gente se volta para o olhar dessas... coisas talvez que as pessoas chamem de sobrenaturais, que de sobrenatural não tem nada, né? Não existe nada. Tudo é dentro de Deus. Isso, tudo é dentro. Às vezes a gente só ainda não... Às vezes não, a gente só ainda não conheceu e não compreende. Mas quando a gente olha isso como um material para deixar a nossa fé cada vez mais robusta e mais... luminosa dentro da gente, a gente passa a compreender esses fenômenos de uma maneira diferente. Sim. Eu entendo que, assim, eu gosto muito de fazer ligações dos nossos pensamentos com a filosofia e com a Bíblia. E como você estava ali num processo de transição, de mudança, gera automaticamente uma insegurança pelo aquilo que você enxergava na sua vida, na necessidade, responsabilidade financeira com o filho, enfim. E só que você sentia dentro de ti que era um caminho correto a seguir, tanto que isso foi elaborado na sua mente, né? Você co-criou já essa existência e vamos dizer que vibrou ao universo se isso seria o caminho certo ou não. Então, como resposta vem uma mensagem dessa. E no Evangelho e tantos outros filósofos anteriormente já diziam, quando o discípulo está pronto, o ouvido do discípulo está pronto, os lábios do mestre se mexem. Entendeu? Então é nesse momento que, assim, naquela hora você estava pronta para receber essa mensagem, identificar ela na sua resposta íntima, pessoal e colocar em prática. E quantas outras pessoas às vezes recebem a mesma mensagem, ai que bonito, guarda e deixa. Vai, entendeu? E às vezes era aquilo que ela estava necessitando naquele momento. É aquela chave que ela precisava, aquele sim, entendeu? Falou, é isso. E a minha vida foi assim, porque eu sempre fui uma pessoa muito cética. Para você fazer eu acreditar em alguma coisa, nossa, é sofrido. É sofrido, entendeu? É teimoso. É teimoso, sou muito teimoso. Para acreditar, para enxergar as coisas realmente, para falar, isso aqui é realmente isso que você está me dizendo. Então tá bom, vamos investigar. Entendeu? Tanto que eu falo, eu nem posso reclamar quando as pessoas duvidam na questão mediúnica comigo, porque eu duvido de todo o resto também. Mas, assim, foram através de condições espirituais, através de sonhos, através de programações que a Clara me deu, sabe? A minha vida, ela sempre foi muito, assim, parece que cronometrada na relação espiritual, porque quando eu perguntava coisas a ela, ela me respondia, assim, com datas, com épocas. Vai acontecer tal fato, depois disso vai acontecer o outro. E sempre foi nessa ordem. Acontecia uma situação que ela me
me dizia que iria acontecer para minha vida, na sequência vinha outra. Então eu ficava assim, meu Deus, né? Tá tudo acontecendo conforme ela via. Eu falava, então não tem motivo para eu temer. Eu estou sobre o cuidado de alguém. E tudo que aconteceu nessa minha vida, nesses processos pré-anunciados, foram fatores que me fizeram um bem maior. E não só a mim. Me promoveu a condição de fazer bem a mais pessoas. E aí eu enxergo o quanto cada pessoa, cada peça é válida para Deus quando você se entrega realmente a fazer algo. Entendeu? Quando você enxerga em ti uma capacidade, uma importância, uma quase, não vou dizer uma obrigação, porque nós temos o livre-arbítrio, mas quando nós enxergamos a importância, passa a ser quase que uma obrigação. Sim, entendeu? sim. Mas assim, quando nós enxergamos isso, o quanto a nossa vida se torna válida. Se torna válida. Por muito tempo eu me achava um completo inútil. Hoje eu me julgo ser um útil incompleto, em processo de construção, entendeu? Então a gente olha para a própria vida com outro espectro, né? Com outras lentes. Sim. E é muito interessante isso que você falou, porque essa é uma forma de você receber esse apoio, esse auxílio dentro do seu processo. E isso não significa que com as outras pessoas não aconteçam esses auxílios e esses apoios, porque não é dessa maneira, né? Então, sim, por exemplo, você tem uma mediunidade que é mais fácil de receber essas informações, mas não necessariamente todo mundo precisa disso. Mas a questão não é uma capacidade de receber informações. Eu entendo hoje que é o que você faz com elas. Ah, sim, com Porque certeza. existem relatos de pessoas com mediunidade muito maior do que a minha, assim, uma capacidade mediúnica muito mais intensa do que a minha. Só que o que fazem com essas informações é uma outra. O que você faz com aquilo que você recebe. Não, isso não adianta ter informação privilegiada se você não sabe o que faz com ela. Exatamente. Então, não é tipo a pessoa foi favorecida com a mediunidade. Porque a mediunidade, elas são antenas abertas para o infinito. Sim. Então você vai sintonizar com aquilo que lhe interessa. Sim. Então eu posso ter, não que eu seja uma pessoa já equalizada e nunca mais sairei dessa sintonia. Em algum momento da minha vida eu posso vir a falhar. Sim. Eu posso mudar o foco daquilo que eu estou fazendo, eu posso perder o foco na realidade daquilo que eu estou fazendo e cair por questões de ostentação, de ganância, de ego, de vaidade, que é tão comum, né? A gente vê. Às vezes é mais difícil até, né? Se você pensar. Porque na minha fala eu até estava querendo dizer assim que às vezes a pessoa não tem, né, essa abertura, mas ainda assim ela recebe informações de outras maneiras. Às vezes você entra no carro, liga o rádio, tá tocando uma música com uma informação riquíssima que você precisa naquele momento. Exatamente. São os sinais, né? Exato. E então, às vezes, como você falou, às vezes as pessoas falam da mediunidade, mas isso traz também uma responsabilidade muito grande, porque realmente isso que você falou é comum. Às vezes você vê a pessoa entrando num caminho que não é muito legal, né, com a própria mediunidade. E isso vai... Que é o mais fácil, né? Sim. É a porta larga. Sim, é a porta larga. É a porta larga. E é normal a gente ver pessoas irem por esse caminho. E acreditarem muitas vezes que é certo também. Porque, vamos dizer assim, que a satisfação ali, imediata, causa resultados ali maiores, vamos dizer assim, daquilo que ela busca. Quanto a satisfação espiritual, nem sempre ela é imediata. Muitas vezes a gente vai passar uma vida se dedicando, se empenhando aqui, sem realmente saber o sabor do que é a realização daquilo que eu estou fazendo. Porém, o trunfo na vida espiritual, que é aquilo que nós cremos, né? Que é aquilo que eu confio, esse aí eu não tenho dúvida que está guardado. Muitas vezes aqui eu vou enfrentar barreiras, vou enfrentar espinhos, vou enfrentar pedras, vou enfrentar calúnias, um monte de situações. Assim como Jesus enfrentou. Exatamente. Né? Por isso eu falo, Jesus é modelo e guia por quê? Justamente por isso. Se a gente for espelhar, eu brinco ainda, né? As pessoas falam, mas sessão de psicografia em Duartina. Tá dando uma média lá de 300, 400 pessoas numa sessão. Tem 10 de Duartina.
tirando os voluntários, tem 10 pessoas de Duartina que vão na sessão. Aí todo mundo fala, nossa, por que todo mundo é de fora? Eu falo, gente, nem Jesus fez sucesso em Nazaré, você acha que o Diego vai fazer sucesso em Duartina? Por quê? Porque as pessoas olhavam para Jesus, esse é aquele filho do José, aquele marceneiro, o que ele tá falando que é Messias? Da mesma forma, as pessoas olham para mim e falam, esse é o Diego lá da KRB que eu conheço. O que ele deu de falar com o Espírito agora? Entendeu? Porque acreditam que do dia para a noite eu resolvi fazer isso. Sim. E não sabem da história, da trajetória, de que é algo de uma vida, né? Então, é natural que a gente se satisfaça, às vezes, com os prazeres imediatos, né? Até pela mediunidade, pela intensidade da mediunidade que amplia isso. Mas é sábio que a gente saiba colecionar tesouros nos céus. É o mais importante. Com certeza. É a nossa verdadeira vida, né? A gente está aqui de passagem. E como você falou lá atrás, né? Falando que aqui a gente está em uma expressão nossa. A gente a gente nem tá inteiro aqui. Não, é uma única personagem. É uma personagem que a gente está vivendo agora. E quando a gente vai colocando em perspectiva isso, ampliando essa visão de quem a gente é enquanto um ser divino, uma centelha divina, a gente passa a olhar para os problemas também de uma maneira diferente. Sim. O Kleber, filho da Cris, ele tem uma frase que ele escreveu num livro que ele fala justamente isso. Fala, quando ele chegou no plano espiritual, ele falou, se eu soubesse que a vida espiritual é como é, 90% dos meus problemas da Terra não teriam existido. Entendeu? Então é justamente isso, né? Quando a gente tem essa ótica espiritual, aquilo que é problema se torna um meio de progresso. As dores, as dificuldades se tornam um meio de progresso, se tornam-se oportunidades. Então, quando a gente entende aquilo que Jesus fala, em tudo dai graças. Então, como eu vou dar graça ao meu inimigo, alguém que me tormenta, as minhas dificuldades, as minhas dores, as minhas doenças, como que eu vou dar graça a isso? Então, se eu entender ela como um mecanismo de progresso, né, de você um expurgo desse personagem meu que eu estou vivendo para aquilo que eu realmente sou, aí eu vou conseguir entender. Isso é interessante, assim, você que trabalha com artes, né? Eu já usei essa analogia pela Clara da relação de nós aqui vivermos uma personagem. Então é importante nós sabermos quem somos, na essência espiritual, mas entendermos quem estamos para conseguir viver. E entender quem nós estamos sendo realmente, tipo, eu vou reencarnar. Ganhei uma personagem, um papel para interpretar. Então o que eu vou fazer? Eu vou estudar a vida, a personalidade, as riquezas, os defeitos dessa personagem para poder interpretá-la da maneira mais perfeita possível. E ao final, quando se encerra a cena, quando se fecham as cortinas, eu devolvo aquela personagem e volto para a minha essência. Mas eu vou levar comigo toda a experiência daquele papel que eu interpretei. Então isso na vida ele tem que ser assim rico, porque aí nós conseguimos entender o que as dificuldades, o que os contratempos, o que as perdas durante a vida estão nos ensinando. É saber que se durante a minha jornada os meus filhos vierem a faltar em algum momento, é só durante aquele set. Fechou as cortinas, eu falo, tá, o que esse momento que eu vivi em cima desse palco chamado vida me ensinou? O que eu vou voltar agora para minha casa, para minha essência dessa vida que eu trouxe? Então tem que ser uma coisa assim pessoal. Então é uma busca do autoconhecimento do que eu estou sendo e daquilo que eu realmente sou. Isso volta naquilo que a gente falou sobre a gente às vezes viver a vida muito numa visão concreta. Se a gente vive numa visão concreta, essas situações as quais você colocou nesse momento, elas se tornariam um tormento. Sim, um grande peso. Um grande peso. Um bloqueio, às vezes um final, né? Exatamente. E quando você vai colocando isso realmente em perspectiva, muda completamente essa visão. E falar de arte para mim é uma coisa muito que toca. Eu falo que eu sou artista de corpo e alma, que eu falo que eu vim expressar realmente algo do meu ser em relação à arte. E os trabalhos com arte terapia que eu tenho feito, realmente eles conseguem trazer esses elementos que às vezes a gente nem sabe elaborar num pensamento concreto e consciente o que é. E a arte, ela vai permitindo que a gente, a partir desse olhar
interno possa expressar sentimentos, emoções e questões que às vezes estão tão guardadas e a gente não sabe, e ao mesmo tempo aquilo está afetando a nossa vida concreta, né? E a arte realmente é isso. E é muito interessante que quando a gente fala sobre perspectivas assim de auxílio em situações de problemas psicológicos que as pessoas estão sofrendo, ou traumas muito profundos, a dramatização daquilo, ela tem um papel muito interessante na melhora das pessoas. E isso que você colocou sobre a gente enxergar a vida, né, como se a gente estivesse num palco vivendo uma personagem dentro de uma perspectiva e depois aquilo se encerra e a gente leva só aquilo, né, de bom. A gente tem como fazer esse treino, inclusive aqui. Sim. A gente tem como fazer esse treino dentro de uma perspectiva artística e você compreender, porque realmente quando você vai fazer uma peça de teatro, você pega uma personagem, você estuda aquele personagem. E você vê coisas daquele personagem que eles não vão estar explícitos para um público, por exemplo. E é tão interessante agora que você comentou isso. Por exemplo, nas obras espíritas, nos filmes que foram lançados, por exemplo, existem muitos atores, na verdade, que não tinham ligação nenhuma com a doutrina. Não tinham ligação nenhuma com Chico Xavier, não tinham ligação nenhuma com os personagens que estão nas obras ali. E os relatos que eles davam depois de interpretar aquele, acho que era José Xavier, né, que fez o papel do Chico, se eu não me engano o nome dele era esse. Acho que é. E sim, foi tão interessante o que ele falava, a transformação íntima, pessoal que ele teve na vida dele de interpretar o personagem Chico Xavier. Entendeu? Então, quando a gente fala para as pessoas, fala, olha, quando for fazer alguma coisa, tiver em dúvida, pensa o que Jesus faria. Ou seja, se vista na condição de Cristo, viva o personagem Jesus na tua vida, para antes de escolher. Então, quando nós conseguimos, né, nesses espelhos, trazer essências para a própria alma, as coisas vão se tornar mais leves. Tudo vai se tornar mais leve. Sim. Eu falo muito sobre o poder curativo da arte, eu vivo isso em diversos aspectos e eu acho que você também poderia comentar um pouquinho sobre isso. Então, em muitas sessões de psicografia eu estive junto com você cantando e realmente existe algo que se movimenta com relação à música, não porque eu tô cantando, porque eu sei que outras pessoas também cantam, né, nos trabalhos, mas a minha percepção cantando é que existe um movimento muito grande, energético, positivo ali, né, através dessa proposta. É interessante que a música em si, né, ela tem toda a sua essência pelas vibrações. Então, toda vibração, ela tem efeito molecular em nós. Ela pode nos acelerar, como ela pode nos acalmar. Você vai fazer uma música de meditação, é sempre uma música leve, uma música clássica. Você vai uma música de rave, é aquela batidão, e você vê que ninguém consegue ficar parado. Você ficar 10 minutos lá, você tá batendo pezinho. Você tá... Entendeu? Porque assim, ela vai mexendo com você de uma forma íntima. André Luiz fala que toda expressão de arte realmente, né? Que hoje tem muita coisa misturada no meio aí que não tem muita coisa de arte, né? Elas são elaboradas pelas mais altas esferas espirituais. Porque assim, de uma forma expressiva, seja musical, seja visual, elas conseguem tocar a alma. A gente ouvir aquela música e sentir uma emoção assim, nascendo de dentro do peito, realmente. É você olhar para uma imagem, um quadro, o que seja, e sentir ali expressões de toque, de calma, de tranquilidade, de acolhimento, através de uma expressão artística. E assim, coisa que eu noto muito nas sessões. Se nós colocamos ali a música dos aplicativos, as pessoas se dispersam. É um momento onde elas começam a conversar, é um momento onde vira ruídos. Por quê? Embora a música tenha a frequência ali, né, sonora, ainda parece que falta esse toque humano, de sentimento. E quando vocês estão na sessão e começam a cantar, é o contrário. Eles se colocam num silêncio maior, mais profundo. Porque a sua expressão naquele momento toca mais, de uma forma mais fácil o coração das pessoas. Porque ali nós estamos num relacionamento pessoal, íntimo.
entendeu? Acho que essa é a palavra, é o relacionamento. É, relacionamento. Então, assim, ali é onde cada um se conclui naquilo que Kardec fala, que todos somos médiuns. Porque ali cada um vai sentir um pouco. Cada um vai sentir de uma intensidade diferente, mas vai sentir um pouco. Então é onde todos nós somos tocados. Sabe, é uma coisa que eu falo muito nas minhas oratórias, a importância da mediunidade aqui, ó. Entendeu? Porque todo mundo acha que a mediunidade é só conversar com gente morta. E não é. A mediunidade é lidar com energias. E a outra energia está encarnada do meu lado. Eu falo que casas espíritas hoje tem 40 reuniões mediúnicas no mês e 2 atendimentos fraternos. Estão tratando o obsessor quando eles deveriam estar tratando o obsediado. Eles estão buscando tentar solucionar questões no plano espiritual e estão esquecendo de se relacionar e solucionar pessoas que estão sofrendo do nosso lado. Aí vira uma questão de julgamento, afastam as pessoas. Quando elas se entenderem na questão mediúnica, não só por fenômenos, mas por afeto, porque o que eu mais vejo na mediunidade minha não é a escrita, a intensidade da escrita, é o desenvolvimento do afeto que eu pego pelas pessoas. O acolhimento, né? Exatamente. É o acolhimento. Todo mundo fala assim, não é por... Tô falando, mas eu ouço muitos comentários, as pessoas chegam lá 10 horas da manhã numa sessão, sai de lá meia-noite e fala, cara, você estava sorrindo o tempo inteiro. Eu falo, é o que eu vim para fazer. E assim, é seu isso? De certa forma por satisfação. Mas eu lembro muito daquela passagem de Chico, onde ele estava chorando, e Emmanuel fala, por que você está chorando, né? Porque eu estou triste e tal. Então, tudo bem. Então, agora você lava a cara, põe teu sorriso no rosto e vai lá para fora que as pessoas vieram aqui atrás disso. Entendeu? Então, no momento que a gente vai ali, eu esqueço as minhas dores. Sim. Eu esqueço as minhas queixas. Naquele momento, eu concentro com a dor de cada um ali dentro. Porque eu sei que eu não vou entregar uma carta para cada um. Mas pelo menos uma palavra, um acolhimento, uma recepção ali que seja. Sim. Isso eu sei que eu posso dar. Então é onde eu vou em busca de entregar o meu melhor. Então eu sinto que a minha mediunidade ela é mais ali naquele processo do que na escrita. A escrita é o que dá um resultado também, mas aquele contato é a essência de tudo. Então, se todas as pessoas se sentirem nessa capacidade de auxiliar alguém, não precisa ser dentro de uma casa espírita. Pode ser dentro da maior casa espírita que ele faz parte, que é a própria casa. Entendeu? Maior instituição, uma família maior ali. Instituição religiosa, maior gama espiritual que ele está inclusa é a própria família. Então, tá ali, ter acolhimento, ter ouvidos, ter sentimentos, ter responsabilidades, enxergar necessidade das pessoas às vezes em evoluir, porque muitas vezes a gente acredita que a minha responsabilidade espiritual faz eu me tornar um segurança da sua vida, quando na realidade a minha distância de você pode te causar um progresso muito maior, um desenvolvimento muito maior. E a minha distância de você não quer dizer que eu não tenha um laço afetivo, que eu não tenha amor, que eu não tenha compaixão, que eu não possa auxiliar você aonde eu posso. Mas muitos crescimentos vêm a partir dessa separação. E às vezes são separações pelo desencarne, e às vezes são separações necessárias para que a gente conviva de uma maneira mais saudável. Então, de toda forma, aquilo que nós sentimos e intuímos serve para a vida de alguém. Basta com que a gente consiga centralizar essas emoções, esses sentidos dentro de nós e saiba como distribuí-los também. Porque muita gente acredita que a mediunidade é aquele receber informações e largar, né? Acha que é sair dando novidade, notícias, informações privilegiadas, premonições, é só evidência do futuro, entendeu? E isso acaba afastando o ser humano da sua própria essência. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Todos nós somos instrumentos. Exatamente. Né? E quando a gente se coloca nessa posição de instrumento, é quando o trabalho acontece. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Exatamente, exatamente. E isso é bem real. Eu acho que a nossa conversa toda hoje aqui, a gente poderia falar sobre 1000 acontecimentos e histórias extraordinárias, né, que para olhos não treinados a ver, né?
de coisas que aconteceram, por exemplo, dentro das psicografias. Eu sei que tem muitas histórias, porque eu já ouvi, Sim, né? sim. Mas eu acho que o principal que a gente tem aqui nessa conversa é a gente refletir mesmo sobre o nosso papel dentro da nossa própria vida, refletir sobre como a gente pode melhorar por nós mesmos, dar essa autonomia, né? Essa reflexão para que a gente tenha essa autonomia realmente de seguir a nossa vida de uma maneira mais plena, né? Que a gente saia desses obstáculos que às vezes a gente está olhando muito perto, né? A gente ampliar essa visão. E eu acho que essa nossa conversa ela vem como algo muito inspirador, pelo menos para mim. Eu acho que eu vivo muito isso e a gente está aqui fazendo, né, o episódio número 1 e acho que a gente começou muito bem porque esse é o propósito. É o propósito da gente despertar. Às vezes a gente fala sobre aprender e evoluir, quando na verdade o olhar é o despertar. Sim, com certeza. E voltando um pouquinho que a gente falou sobre a frase da Clara, siga, né, e nunca lhe faltará o necessário, nós não estaríamos aqui. Se eu não tivesse decidido, não tivesse ouvido, nós não estaríamos aqui. Né? Interpretado, exatamente, nós não estaríamos aqui. Eu acho que para o nosso primeiro episódio, acho que a gente cumpriu bem esse papel do que esse canal, que é a gente conversar realmente sobre a nossa força interna e a gente ouvir o nosso chamado, o chamado da nossa essência. E falando isso, eu gostaria que, a partir de tudo que a gente conversou, se você quiser colocar ainda algo mais, o que você poderia dizer de inspirador para quem às vezes está passando por um momento difícil, que a gente sabe que muitas pessoas estão ainda vivendo as suas dores e às vezes em sofrimento por essas dores, o que você poderia trazer de inspirador para essas pessoas? Nunca acreditar que desistir seja um caminho. Porque Chico falava que qualquer coisa que a gente faça na vida, a única que nós não somos capazes realmente de conseguir é deixar de viver. A nossa vida, tanto aqui quanto lá, estamos vivos. Então, independente do lugar onde eu esteja, de onde nós estivermos, nós estaremos ainda dentro da mesma existência, né? Da mesma vida. E quando a gente se entende como seres eternos, o amanhã ele não pode vir como um fardo, como algo que fica me punindo, me cobrando, me exigindo desculpas, ou o amanhã não, o passado, né? Me exigindo desculpas, ou então que eu me desculpe com ele de algo. Nós temos que trazer o passado como um grande aprendizado e entender que o amanhã é resultado de tudo aquilo que eu estou fazendo hoje. Então, quando a gente pensa que está vivendo triste, é porque o ontem nosso produziu esse estado de tristeza, de amargura. E quando a gente entende o valor do perdão, nós conseguimos nos libertar. Porque perdoar, se perdoar e aceitar ser perdoado são 3 situações pelo qual nós devemos entender a liberdade que isso nos gera. Porque quando a gente perdoa, a gente transfere para a pessoa que nos feriu a responsabilidade que era só dele. Quando ainda nós seguimos exigindo coisas, né? Explicações, desculpas pelo tempo que nos utilizou ou que nós dedicamos de uma maneira e essa outra pessoa não agiu da mesma forma. E quando a gente entende que é necessário se perdoar, é reconhecer que nós somos pessoas ainda falhas. Porque o se perdoar não é só quando acontece algo negativo. É entender, falar, por que eu estou carregando mágoa até hoje? Por que eu aceitei isso? Por que eu fui tão ingênuo? Por que? Entendeu? São situações que eu olho para mim e falo, tá, mas eu fui sincero. Então tá tudo bem. Eu aceito agora. Eu entendi, eu preciso me perdoar, preciso me libertar. E o ser perdoado, que eu acho que é uma grande dificuldade. Porque quando a gente faz alguma coisa a alguém, às vezes é muito mais fácil esperar que essa pessoa devolva aquilo que nós fizemos de mal. Porque aí empata.
Agora, se nós praticamos alguma coisa a alguém e essa pessoa nos perdoa, o buraco que ela abre dentro de nós é muito grande. O vazio que nós encontramos é muito, muito grande. Então, entender os processos que a nossa existência precisa e principalmente o estado que eu me encontro é importante para que a gente consiga seguir uma vida leve. Não que não vai ter desafios, não que não teremos dores, não que a nossa fé vai nos blindar, não que a frequência dentro de um templo vai fazer com que a minha vida seja plena. Mas todos esses fatores vão fazer com que eu seja uma pessoa mais consciente o dia que essas coisas acontecerem na minha vida. Então, buscar esse contato divino através do próprio coração, eu acho que é o meio mais fácil da gente viver de uma forma tranquila sobre a Terra. Realmente inspirador. Ainda essa semana eu estava falando sobre a importância da gente trabalhar com esse perdão todos os dias. A gente refletir sobre isso traz a gente numa condição de realmente aprender as lições da vida, né? É importante reconhecer-se sempre como aprendiz. Sim, com certeza, com certeza. E antes da gente encerrar, eu gostaria de convidar quem está assistindo a pegar um copo com água ou uma garrafinha que todos os dias que tiver nosso podcast, posso completar o Por seu? favor. A gente vai colocar gotas de luz nessa água. A água, ela capta a nossa vibração, a frequência, e aqui se torna um veículo perfeito para que a espiritualidade possa colocar aqui tudo aquilo que a gente necessita. Então, pega o seu copo com água, a sua garrafinha, faça uma intenção, que é o que a gente vai fazer agora, nesse momento. Uma intenção para que aqui dentro haja muita luz, a luz necessária que o seu coração precisa. E que todas essas palavras que foram ditas hoje trabalhem como sementes aqui dentro e essa água possa regá-las com toda essa luz e esse amor e misericórdia do Criador. Vou tomar a minha. Diego, quero te agradecer de novo por ter aceitado esse convite mirabolante meu. É muita alegria mesmo você estar aqui conversando. Eu espero que as pessoas que assistam esse episódio sejam realmente aquelas que precisam ouvir cada palavra que foi dita aqui. A gente sempre tem algo para aprender e hoje eu aprendi também. Eu espero que as pessoas em casa também tenham conseguido absorver cada palavra com muito amor, que eu acho que é isso que a gente quer no mundo, né? Quando a gente se volta para o nosso autoconhecimento, se volta nessa proposta de realmente crescer, é isso que a gente quer mais amor para todo mundo. Então, que eu quero te agradecer realmente do fundo do meu coração de você estar aqui. Espero que você volte mais vezes para a gente conversar sobre outros assuntos. Voltaremos, se Deus quiser. É isso. Muito obrigada para você que está assistindo. Muita luz.